Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, capítulo 28. Na quinta manhã, ou melhor, na quinta tarde, um passo diferente se aproximou. Mais leve, mais curto, e desta vez a pessoa entrou na sala. Era Zila, vestida com seu chale escarlate, com um gorro de seda preta na cabeça e uma cesta de vime pendurada no braço. Querida? Senhora Jean? Exclamou ela. Bem, há rumores sobre você em Gamerton. Eu nunca imaginei que você não tivesse afundado no pântano de Black Horse. E a moça junto, até que o patrão me disse que você tinha sido encontrada e que ele a tinha levado para cá. O quê? E você deve ter ido parar em uma ilha, não é? E quanto tempo você ficou no buraco? O patrão a salvou, senhora Jean. Mas você não está tão magra assim. Você não esteve tão mal, esteve? Seu patrão é um verdadeiro canalha, respondi. Mas se ele responderá por isso, não precisava ter inventado essa história. Tudo será revelado. O que você quer dizer? Perguntou Zila. Não é a história dele. Contam essa na aldeia sobre você ter se perdido no pântano e eu chamo Earnshaw quando entro. Ah, coisas estranhas aconteceram, Sr. Harrington, desde que eu fui embora. É uma pena o que aconteceu com aquela jovem promissora e com a hipócrita Nellie Jean. Ele ficou olhando fixamente. Achei que ele não tivesse ouvido nada, então contei-lhe o boato. O patrão ouviu, sorriu para si mesmo e disse: Se elas estiveram no pântano, já saíram, Zila. Nellie Jean está hospedada, neste exato momento, no seu quarto. Pode dizer a ela para ir embora quando subir. Aqui está a chave. A água do pântano subiu a cabeça dela e ela teria voltado correndo para casa, completamente desorientada. Mas eu a acalmei até que recobrasse os sentidos. Pode pedir a ela que vá imediatamente para a granja, se puder, e leve uma mensagem minha dizendo que sua dama a seguirá a tempo de comparecer ao funeral do fidalgo. O senhor Edgar está morto? Eu exclamei boquiaberta. Oh, Zila, Zila! Não, não, sente-se, minha boa senhora, respondeu ela. A senhora está muito debilitada. Ele não está morto. O Dr. Kenneth acha que ele pode viver mais um dia. Eu o encontrei na estrada e perguntei. Em vez de me sentar, peguei minhas coisas de fora e desci apressadamente, pois o caminho estava livre. Ao entrar na casa, procurei alguém que pudesse me dar informações sobre Catherine. O lugar estava ensolarado e a porta escancarada, mas não havia ninguém por perto. Enquanto hesitava entre sair imediatamente ou voltar e procurar minha patroa, uma leve tosse chamou minha atenção para a lareira. Linton estava deitado no banco, o único inquilino, chupando um doce e observando meus movimentos com um olhar apático. Onde está a senhorita Catherine? Perguntei severamente, respondendo que poderia assustá-lo e fazê-lo dar alguma informação, pegando-o assim a sós. Ele chupava o doce como um inocente. Ela já foi embora? Perguntei. Não, respondeu ele. Ela está lá em cima. Ela não pode ir. Não vamos deixá-la ir. Você não vai deixar, seu idiota! Exclamei. Leve-me imediatamente ao quarto dela, ou farei você gritar bem alto. Papai te faria gritar se você tentasse chegar lá, respondeu ele. Ele disse que eu não devo ser condescendente com Catherine. Ela é minha esposa e é uma vergonha que ela queira me deixar. Ele disse que ela me odeia e quer que eu morra para ficar com meu dinheiro, mas ela não vai ficar com ele e ela não vai voltar para casa. Nunca mais. Ela pode chorar e ficar doente o quanto quiser. Ele retomou sua antiga ocupação, fechando as pálpebras como se pretendesse adormecer. Mestre Heathcliff, continuei. Você se esqueceu de toda a bondade de Catherine para com você no inverno passado? Quando você afirmou que a amava, e quando ela lhe trouxe livros e cantou canções,
e veio muitas vezes através do vento e da neve para vê-lo? Ela chorou por perder uma noite, porque você ficaria desapontado, e você sentiu então que ela era 100 vezes boa demais para você, e agora você acredita nas mentiras que seu pai conta, embora saiba que ele detesta vocês dois, e você se junta a ele contra ela. Isso é uma bela demonstração de gratidão, não é? O canto da boca de Linton se curvou para baixo e ele retirou o doce dos lábios. Ela veio para Morro dos Ventos Uivantes porque eu odiava? Continuei. Pense por si mesmo. Quanto ao seu dinheiro, ela nem sabe que você terá algum. E você diz que ela está doente. E ainda assim a deixa sozinha lá em cima, numa casa estranha. Você que já sentiu o que é ser tão negligenciado. Você poderia ter pena do seu próprio sofrimento, e ela também teve. Mas você não tem pena do dela. Eu derramei lágrimas, mestre Radcliffe. Veja bem. Uma senhora idosa, uma mera criada. E você, depois de fingir tanto afeto e ter motivos para quase venerá-la, guarda cada lágrima para si mesmo e fica aí deitado, completamente à vontade? Ah, você é um menino sem coração e egoísta. Não posso ficar com ela, respondeu ele irritado. Não vou ficar sozinho. Ela chora tanto que não aguento, e ela não para, mesmo eu dizendo que vou ligar para o meu pai. Liguei para ele uma vez e ele ameaçou estrangulá-la se ela não se calasse, mas ela recomeçou assim que ele saiu do quarto, comendo e chorando a noite toda, embora eu gritasse de raiva por não conseguir dormir. O Sr. Radcliffe saiu? Perguntei, percebendo que aquela criatura miserável não tinha a menor capacidade de se compadecer com o tormento mental do primo. Ele está no tribunal, respondeu ele, conversando com o Dr. Kenneth, que disse que o tio está morrendo. De verdade, finalmente. Fico feliz, pois serei o dono da granja depois dele. Catherine sempre se referia à casa como sendo dela. Não é dela, é minha. Papai diz que tudo que ela tem é meu. Todos os livros bonitos dela são meus. Ela se ofereceu para me dar, e seus passarinhos bonitos, e seu pônei Minnie, se eu conseguisse a chave do nosso quarto e a deixasse sair, mas eu disse a ela que não tinha nada para me dar e que tudo era tudo meu. Então ela chorou, tirou uma pequena foto do pescoço e disse que eu deveria ficar com ela. Duas fotos em uma caixa de ouro. De um lado, a mãe dela e do outro, o tio, quando eram jovens. Isso foi ontem. Eu disse que também eram minhas e tentei pegá-las dela. A criatura rancorosa não me deixou. Ela me empurrou e me machucou. Eu gritei. Isso a assusta. Ela ouviu o papai chegando, quebrou as dobradiças e partiu a caixa de fotos. Um caso, e me deu o retrato de sua mãe. O outro ela tentou esconder, mas papai perguntou o que havia de errado e eu expliquei. Ele pegou o que eu tinha e ordenou que ela me devolvesse o dela. Ela se recusou e ele a derrubou. Arrancou o retrato da corrente e o esmagou com o pé. E você ficou satisfeito ao vê-la ser atingida? Perguntei com a intenção de incentivar sua fala. Bom, eu pisquei, respondeu ele. Eu pisco para ver meu pai bater num cachorro ou num cavalo. Ele bate com muita força. Mas, a princípio, fiquei feliz. Ela merecia ser castigada por me empurrar, mas, quando o papai saiu, ela me fez ir até a janela e me mostrou o corte na bochecha por dentro, junto aos dentes, e a boca cheia de sangue. Depois juntou os pedaços do quadro, foi sentar-se com o rosto virado para a parede e nunca mais falou comigo. Às vezes acho que ela não consegue falar de tanta dor. Não gosto de pensar assim, mas ela é uma pestinha por ficar chorando o tempo todo. E está tão pálida e descontrolada que tenho medo dela. E você pode ficar com a chave se quiser? Eu disse. Sim, quando estou lá em cima, respondeu ele. Mas não consigo subir as escadas agora. E em que apartamento fica? Perguntei. Ah, exclamou ele. Eu não vou dizer onde é. É o nosso segredo. Ninguém, nem Harrington, nem Zilla podem saber. Pronto. Você me cansou. Vai embora, vai embora.
e virou o rosto para o braço e fechou os olhos novamente. Achei melhor partir sem ver o Sr. Radcliffe e resgatar minha jovem senhora da granja. Ao chegar lá, o espanto e a alegria dos meus companheiros de trabalho ao me verem foram tão intensos, e quando souberam que sua pequena senhora estava a salvo, 2 ou 3 estavam prestes a correr para gritar a notícia à porta do Sr. Edgar, mas eu mesma a anunciei. Como o encontrei mudado, mesmo naqueles poucos dias, ele exibia uma imagem de tristeza e resignação, aguardando a morte. Parecia muito jovem. Embora tivesse 39 anos, diria que aparentava pelo menos 12 anos a menos. Ele pensou em Catherine, pois murmurou seu nome. Toquei sua mão e falei: Catherine está vindo, meu querido mestre, sussurrei. Ela está viva e bem, e estará aqui, espero, esta noite. Tremi ao primeiro sinal da notícia. Ele se levantou parcialmente, olhou ansiosamente ao redor do apartamento e depois desmaiou novamente. Assim que se recuperou, relatei nossa visita obrigatória e a detenção em Morro dos Ventos Uivantes. Disse que Heathcliff me obrigou a entrar, o que não era totalmente verdade. Falei o mínimo possível sobre Linton, tampouco descrevi toda a conduta brutal de seu pai. Minha intenção era não acrescentar amargura, se possível, à sua taça já transbordante. Ele pressentiu que um dos propósitos de seu inimigo era garantir que os bens pessoais, bem como a propriedade, fossem transferidos para seu filho, ou melhor, para si próprio. Contudo, o motivo de não ter esperado até a morte do sobrinho era um mistério para meu senhor, pois desconhecia o quão perto ele e seu sobrinho estavam de partir deste mundo juntos. Entretanto, ele sentiu que seu testamento deveria ser alterado. Em vez de deixar a fortuna de Catherine à sua própria disposição, decidiu colocá-la nas mãos de curadores para seu uso durante a vida e para seus filhos, se os tivesse após sua morte. Dessa forma, a fortuna não poderia recair sobre Radcliffe caso Linton falecesse. Tendo recebido suas ordens, enviei um homem para buscar o advogado e mais 4, munidos de armas em bom estado, para exigir que minha jovem senhora fosse entregue ao carcereiro. Ambos os grupos se atrasaram bastante. O único criado retornou primeiro. Disse que o Sr. Green, o advogado, estava fora quando chegou à sua casa e que teve de esperar 2 horas por seu retorno. Então, o Sr. Green lhe disse que tinha um pequeno assunto na vila que precisava ser resolvido, mas que estaria em Thrushcross Grange antes do amanhecer. Os 4 homens também voltaram desacompanhados. Trouxeram notícias de que Catherine estava doente. Doente demais para sair do quarto. E Radcliffe não permitiria que a vissem. Repreendi severamente os tolos por terem acreditado naquela história, que eu não levaria ao meu patrão. Decidi levar um bando inteiro até as colinas ao amanhecer e invadi-las, a menos que a prisioneira se rendesse pacificamente. O pai dela haverá. Eu jurei, e jurei novamente. Se aquele demônio for morto na própria porta ao tentar impedi-lo. Felizmente, fui poupada da viagem e do incômodo. Eu havia descido às 3 horas para pegar uma jarra de água e estava passando pelo corredor com ela na mão quando uma batida forte na porta da frente me fez pular. Ah, é o Green, eu disse, me recompondo. Só o Green, e continuei, pretendendo mandar alguém abrir. Mas a batida se repetiu. Não forte, mas ainda assim insistente. Coloquei a jarra no corrimão e me apressei em recebê-lo. A lua cheia brilhava lá fora. Não era o advogado. Minha querida patroa pulou no meu colo soluçando. Ellen! Ellen! Papai está vivo? Sim, exclamei. Sim, meu anjo, ele está, graças a Deus. Você está a salvo conosco novamente. Ela queria correr, ofegante como estava, para o quarto do Sr. Linton, no andar de cima, mas eu a obriguei a sentar-se numa cadeira, lhe preparei uma bebida e lavei seu rosto pálido, esfregando-o levemente com meu avental. Então, disse que eu precisava ir primeiro e contar sobre sua chegada, implorando-lhe que dissesse que seria feliz com o jovem Radcliffe. Ela me encarou, mas, logo compreendendo por que eu a aconselhava a proferir esta mentira,
me assegurou que não reclamaria. Não consegui suportar estar presente no encontro deles. Fiquei do lado de fora da porta do quarto por 15 minutos e mal me aproximei da cama. Tudo estava sereno, porém, o desespero de Catherine era tão silencioso quanto a alegria do pai. Ela o apoiava com calma, aparentemente, e ele fixava os olhos nela, erguidos que pareciam dilatar-se de êxtase. Ele morreu em paz, Sr. Lockwood. Morreu assim, beijando-lhe a face, murmurou: Vou até ela, e você, minha querida, virá até nós. E nunca mais se mexeu nem falou, mas manteve aquele olhar absorto e radiante até que seu pulso imperceptivelmente parou e sua alma partiu. Ninguém poderia ter notado o minuto exato de sua morte, tão tranquila foi. Quer Catherine tivesse derramado todas as suas lágrimas, quer a dor fosse demasiado pesada para as deixar fluir, ela permaneceu sentada, com os olhos secos, até o sol nascer. Permaneceu sentada até o meio-dia, e ainda estaria ali, imersa em seus pensamentos, junto ao leito de morte, não fosse a minha insistência para que se retirasse e descansasse um pouco. Ainda bem que consegui levá-la, pois, à hora do jantar, apareceu o advogado que passara em Morro dos Ventos Uivantes para receber instruções sobre como se comportar. Ele se vendeu ao Sr. Radcliffe. Essa foi a causa da sua demora em atender à intimação do meu patrão. Felizmente, nenhum pensamento sobre assuntos mundanos lhe passou pela cabeça para o perturbar depois da chegada da filha. O Sr. Green assumiu para si o controle de tudo e de todos no local. Deu a todos os criados, exceto a mim, aviso para demitirmos todos. Ele teria levado sua autoridade delegada ao ponto de insistir que Edgar Linton não fosse enterrado ao lado de sua esposa, mas na capela, com sua família. Havia, no entanto, o desejo de impedir isso, e meus protestos veementes contra qualquer violação de suas ordens. O funeral foi apressado. Catherine, agora senhorita Linton Radcliffe, teve permissão para permanecer na granja até que o corpo de seu pai fosse retirado. Ela me contou que sua angústia finalmente levou Linton a correr o risco de libertá-la. Ela ouviu os homens que enviei discutindo à porta e compreendeu o sentido da resposta de Radcliffe. Isso a deixou desesperada. Linton, que foi levado para a pequena sala logo após minha partida, ficou apavorado e buscou as chaves antes que seu pai subisse novamente. Ele teve a astúcia de destrancar e trancar a porta sem fechá-la, e quando deveria ter ido para a cama, implorou para dormir com Harrington, e seu pedido foi atendido pela primeira vez. Catherine escapou antes do amanhecer. Ela não ousou tentar as portas, com medo de que os cães dessem o alarme. Visitou os aposentos vazios e examinou as janelas, e por sorte, ao encontrar a janela de sua mãe, conseguiu sair facilmente pela grade e descer ao chão, apoiando-se no pinheiro próximo. Seu cúmplice sofreu por sua participação na fuga, apesar de seus tímidos artifícios. Capítulo 29. Na noite seguinte ao funeral, minha jovem e eu estávamos sentadas na biblioteca, ora refletindo melancolicamente, uma de nós em desespero sobre nossa perda, ora arriscando conjecturas sobre o futuro sombrio. Tínhamos acabado de concordar que o melhor destino que Catherine poderia ter seria a permissão para continuar morando na granja, pelo menos, durante a vida de Linton. Ele poderia se juntar a ela lá e eu permaneceria como governanta. Parecia um acordo bom demais para ser verdade, e ainda assim eu tinha esperança e comecei a me animar com a perspectiva de manter minha casa e meu emprego e, acima de tudo, minha amada jovem patroa. Quando um criado, um dos dispensados, que ainda não havia partido, entrou apressadamente e disse que aquele diabo do Radcliffe estava vindo pelo pátio. Ele deveria trancar a porta na cara dele? Se tivéssemos sido loucas o suficiente para ordenar tal procedimento, não teríamos tido tempo. Ele não fez cerimônia alguma. Batendo à porta ou anunciando seu nome, era o patrão e se valeu do privilégio de entrar sem dizer uma palavra. O som da voz do nosso informante o guiou até a biblioteca. Ele entrou e, fazendo um gesto para que saísse, fechou a porta.
Era o mesmo quarto em que foi recebido como hóspede 18 anos antes. A mesma lua brilhava pela janela, e a mesma paisagem outonal se estendia lá fora. Ainda não tínhamos acendido uma vela, mas todo o aposento estava visível, até mesmo os retratos na parede. O esplêndido retrato da Sra. Linton e o gracioso de seu marido. Heathcliff aproximou-se da lareira. O tempo também pouco alterara sua aparência. Era o mesmo homem, seu rosto moreno, um pouco mais pálido e sereno, sua compleição talvez um pouco mais pesada, e nenhuma outra diferença. Catherine se levantou com o impulso de sair correndo quando viu. Pare! Disse ele, segurando-a pelo braço. Chega de fugir. Para onde você iria? Vim buscá-la para levá-la para casa. E espero que você seja uma filha obediente e não incentive meu filho a continuar desobedecendo. Fiquei sem saber como puni-lo quando descobri sua participação nisso tudo. Ele é tão distraído que um beliscão o aniquilaria. Mas você verá pelo olhar dele que ele recebeu o que merecia. Eu o trouxe para baixo uma noite, anteontem, e simplesmente o coloquei em uma cadeira, e nunca mais o toquei. Mandei Harrington sair e ficamos com o quarto só para nós. 2 horas depois, chamei Joseph para trazê-lo de volta, e desde então, minha presença o perturba tanto quanto um fantasma. E imagino que ele me veja com frequência, embora eu não esteja por perto. Harrington diz que ele acorda e grita durante a noite, a cada hora, e chama você para protegê-lo de mim. E goste você ou não do seu precioso companheiro, você precisa ver. Ele é sua responsabilidade agora. Eu transfiro todo o meu interesse por ele para você. Por que não deixa Catherine continuar aqui? Implorei. E mandar o mestre Linton para ela? Já que você odeia os dois, não sentiria falta deles. Eles só podem ser um tormento diário para o seu coração desumano. Estou procurando um inquilino para a granja, respondeu ele. E quero meus filhos por perto, com certeza. Além disso, aquela moça me deve seus serviços pelo seu sustento. Não vou criá-la no luxo e na ociosidade depois que Linton se for. Apresse-se e prepare-se agora. E não me obrigue a forçá-la. Sim, eu vou, Catherine disse. Linton é tudo o que tenho para amar no mundo, e embora você tenha feito o possível para que eu o detestasse, e eu o detesto, você não pode nos fazer odiar um ao outro. Eu te desafio a machucá-lo quando eu estiver por perto, e te desafio a me assustar. Você é uma campeã arrogante, respondeu Heathcliff. Mas não gosto o suficiente de você para machucá-la. Você terá o benefício completo do tormento enquanto durar. Não sou eu quem o fará odiá-lo, é o próprio espírito dele. Ele está amargurado como fel por sua deserção e suas consequências. Não espere agradecimentos por essa nobre devoção. Ouvi-o descrever para Zila um quadro agradável do que faria se fosse tão forte quanto eu. A inclinação está lá, e sua própria fraqueza aguçará sua inteligência para encontrar um substituto para a força. Eu sei que ele tem um mau caráter, disse Catherine. Ele é seu filho, mas fico feliz por ter um melhor. Que me permita perdoá-lo e sei que ele me ama, e por isso eu o amo. Sr. Heathcliff, o senhor não tem ninguém que o ame, e por mais miseráveis que nos faça sofrer, ainda teremos a vingança de pensar que sua crueldade provém de sua maior miséria. O senhor é miserável, não é? Solitário como o diabo, invejoso como ele, ninguém o ama. Ninguém chorará por você quando morrer. Eu não gostaria de ser o senhor. Catherine falava com uma espécie de triunfo sombrio. Parecia ter decidido incorporar o espírito de sua futura família e extrair prazer das mágoas de seus inimigos. Você vai se arrepender de ser você mesma daqui a pouco, disse o sogro. Se ficar aí parada mais um minuto, suma daqui, sua bruxa, e pegue suas coisas. Ela se retirou com desdém. Na sua ausência, comecei a implorar pelo lugar de Zila em Morro dos Ventos Uivantes, oferecendo-me para ceder o meu a ela, mas ele não permitiu de forma alguma.
me mandou calar a boca. E então, pela primeira vez, permitiu-se dar uma olhada ao redor do quarto e observar os quadros. Depois de examinar o túmulo da senhora Linton, ele disse: Vou ficar com aquele. Não porque eu precise, mas. Ele se virou abruptamente para a lareira e continuou, com o que, na falta de uma palavra melhor, eu chamaria de sorriso. Vou lhe contar o que fiz ontem. Pedi ao coveiro, que estava cavando a sepultura de Linton, para remover a terra da tampa do caixão dela, e eu o abri. Pensei por um momento que ficaria ali. Quando vi o rosto dela novamente, ainda o dela, ele teve dificuldade em me comover, mas ele disse que mudaria se o ar soprasse. Então eu soltei um lado do caixão e o cobri. Não o lado de Linton, maldito seja. Eu queria que ele tivesse sido soldado em chumbo, e subornei o coveiro para que o retirasse quando eu fosse enterrá-lo lá, e deslizasse o meu para fora também. Vou mandar fazer assim, e então, quando Linton chegar até nós, ele não saberá qual é qual. O senhor foi muito perverso, Sr. Radcliffe, exclamei. Não teve vergonha de perturbar os mortos? Não incomodei ninguém, Ellie, respondeu ele. E me dei um pouco de descanso. Estarei muito mais confortável agora e você terá mais chances de me manter no subsolo quando eu chegar lá. Incomodá-la? Não. Ela me perturbou noite e dia durante 18 anos, incessantemente, implacavelmente, até anteontem. E ontem à noite eu estava tranquilo. Sonhei que estava dormindo o último sono ao lado daquela pessoa com o coração parado e a minha face congelada contra a dela. E se ela tivesse se dissolvido na terra? Ou pior, com o que você teria sonhado então? Eu disse. De me dissolver com ela e ser ainda mais feliz? Respondeu ele. Você acha que eu temo qualquer mudança desse tipo? Eu esperava tal transformação ao levantar a tampa, mas fico mais contente que ela não comece até que eu a compartilhe. Além disso, a menos que eu tivesse tido uma impressão nítida de suas feições impassíveis, aquele estranho sentimento dificilmente teria desaparecido. Começou de forma estranha. Você sabe que fiquei desesperado depois que ela morreu, e eternamente, de amanhecer a amanhecer, implorando para que ela me devolvesse seu espírito. Tenho uma forte fé em fantasmas. Tenho a convicção de que eles podem existir, e existem entre nós. No dia em que ela foi enterrada, nevou. À noite, fui ao cemitério. O vento soprava frio como inverno. Tudo ao redor era solitário. Eu não temia que seu marido tolo vagasse pelo vale tão tarde, e ninguém mais tinha motivos para levá-los até lá. Estando sozinho e consciente de que 2 metros de terra solta eram a única barreira entre nós, eu disse a mim mesmo: Vou tê-la. Vou tê-la em meus braços novamente. Se ela estiver com frio, pensarei que é este vento norte que me gela. E se ela estiver imóvel, é porque está dormindo. Peguei uma pá na caixa de ferramentas e comecei a cavar com toda a minha força. Raspei o caixão. Comecei a trabalhar com as mãos. A madeira começou a rachar em volta dos parafusos. Eu estava prestes a alcançar meu objetivo quando me pareceu ouvir um suspiro de alguém lá em cima, perto da barreira da sepultura, curvando-se. Se eu conseguisse tirar isso daqui, murmurei, quem me dera que jogassem terra sobre nós dois. E eu a forcei ainda mais desesperadamente. Ouvi outro suspiro, perto do meu ouvido. Parecia-me sentir seu hálito quente dissipando o vento carregado de granizo. Eu sabia que não havia nenhum ser vivo por perto, mas, tão certo quanto se percebe a aproximação de algum corpo substancial na escuridão, mesmo que não seja possível discerni-lo, tão certo eu sentia que Cat estava ali, não embaixo de mim, mas na terra. Uma súbita sensação de alívio percorreu meu coração e cada membro. Abandonei meu sofrimento e me senti consolado imediatamente, indizivelmente consolado. Sua presença estava comigo. Permaneceu enquanto eu preenchi a cova novamente e me guiou para casa. Podem rir, se quiserem.
mas eu tinha certeza de que a haveria lá. Eu tinha certeza de que ela estava comigo e não pude deixar de falar com ela. Ao chegar aos morros, corri ansiosamente para a porta. Estava trancada. E lembro-me, aquele maldito Earnshaw e minha esposa se opuseram à minha entrada. Lembro-me de ter parado para chutá-lo até tirar o fôlego, e depois me apressar, subir as escadas para o meu quarto e o dela. Olhei em volta impacientemente. Eu a sentia ao meu lado. Eu quase conseguia vê-la, e ainda assim não conseguia. Eu deveria ter suado sangue, então, pela angústia do meu anseio, pelo fervor das minhas súplicas para ter ao menos um vislumbre. Não tive nenhum. Ela se mostrou, como tantas vezes fora em vida, um demônio para mim. E desde então, às vezes mais, às vezes menos, tenho sido vítima dessa tortura intolerável, infernal, mantendo meus nervos tão à flor da pele que, se não fossem tão frágeis quanto tripa de gato, já teriam relaxado há muito tempo, tão fracos quanto os de Linton. Quando eu me sentava na casa com Harrington, parecia que ao sair eu a encontraria. Quando caminhava pelos pântanos, eu a encontraria ao entrar. Quando saía de casa, apressava-me para voltar. Ela devia estar em algum lugar em Morro. Eu tinha certeza. E quando dormia em seu quarto, fui expulso de lá à força. Não consegui ficar deitado ali. No instante em que fechava os olhos, ela estava lá fora, do lado de fora da janela, ou abrindo as cortinas, ou entrando no quarto, ou até mesmo repousando sua adorável cabeça no mesmo travesseiro de quando era criança. E eu precisava abrir as pálpebras para vê-la. E assim eu as abria e fechava 100 vezes por noite, para sempre me decepcionar. Isso me atormentava. Muitas vezes gemia em voz alta, até que aquele velho patife do Joseph, sem dúvida, acreditou que minha consciência estava pregando peças no demônio dentro de mim. Agora, desde que a vi, estou mais tranquilo. Um pouco. Foi uma maneira estranha de matar, não aos poucos, mas por frações de milímetro, iludir-me com um espectro de uma esperança por 18 anos. O Sr. Radcliffe parou e enxugou a testa. O cabelo grudava nela, úmido e suor. Os olhos estavam fixos nas brasas vermelhas da lareira, as sobrancelhas não franzidas, mas arqueadas junto às têmporas, atenuando o aspecto sombrio de seu rosto, mas conferindo-lhe uma peculiar expressão de preocupação e uma dolorosa atenção mental diante de um assunto absorvente. Ele apenas me dirigiu a palavra pela metade, e eu permaneci em silêncio. Não gostava de ouvi-lo falar. Após um breve momento, ele retomou sua contemplação do quadro, o retirou e o encostou no sofá para admirá-lo melhor. Enquanto ele estava ocupado com isso, Catherine entrou, anunciando que estava pronta para que seu pônei fosse selado. Envie isso amanhã, disse Radcliffe para mim. Depois, virando-se para ela, acrescentou: Você pode dispensar seu pônei. É uma bela noite e você não precisará de pôneis em Morro dos Ventos Uivantes. Para as viagens que fizer, seus próprios pés lhe servirão. Vamos. Adeus, Ellen, torrou minha querida pequena senhora. Ao me beijar, seus lábios pareciam gelo. Venha me ver, Ellen. Não se esqueça. Não faça isso, senhora Jean, disse o seu novo pai. Quando eu quiser falar com você, virei aqui. Não quero que você fique bisbilhotando minha casa. Ele fez um sinal para que ela o precedesse e, lançando-lhe um olhar que me dilacerou o coração, ela obedeceu. Eu o observei da janela, caminhando pelo jardim. Heathcliff colocou o braço de Catherine sob o seu, embora ela tenha resistido ao gesto a princípio, evidentemente, e, com passos rápidos, ele a apressou para o beco, cujas árvores os escondiam. Capítulo 30. Visitei o bairro dos Morros, mas não a vi desde que ela partiu. Joseph segurou a porta com a mão quando fui perguntar por ela e não me deixou passar. Disse que a senhora Linton estava em apuros e que o patrão não estava em casa. Zillah me contou algumas coisas sobre como tudo estava funcionando
Senão eu dificilmente saberia quem estava vivo e quem estava morto. Ela acha Catherine arrogante e não gosta dela, pelo que posso deduzir do seu jeito de falar. Minha jovem pediu ajuda a ela quando chegou, mas o Sr. Radcliffe disse para ela cuidar dos seus próprios assuntos e deixar a nora se virar sozinha. E Zillah concordou de bom grado, sendo uma mulher mesquinha e egoísta. Catherine demonstrou a irritação de uma criança com essa negligência, retribuiu com desprezo e, assim, colocou minha informante entre seus inimigos, como se ela tivesse lhe feito algum grande mal. Há cerca de 6 semanas, um pouco antes de você chegar, tive uma longa conversa com Lila quando nos reunimos no pântano e foi isso que ela me disse. A primeira coisa que a Sra. Linton fez, disse ela, ao chegar em Morros, foi subir correndo as escadas, sem nem mesmo nos desejar boa noite, a mim e a Joseph. Trancou-se no quarto de Linton e lá permaneceu até de manhã. Então, enquanto o patrão e Earnshaw tomavam um café da manhã, ela entrou na casa e perguntou a todos, tremendo, se o médico poderia ser chamado. Seu primo estava doente, muito doente. Nós sabemos disso, disse Heathcliff, mas a vida dele não vale um tostão, e eu não vou gastar nenhum dinheiro com ele. Mas eu não sei o que fazer, disse ela. E se ninguém me ajudar, ele vai morrer. Saia do quarto! Gritou o patrão. E que eu nunca mais ouça falar dele. Ninguém aqui se importa com o que lhe acontecerá. Se vocês se importam, cuidem dele. Se não, o tranquem e deixem-no lá. Ela então começou a me importunar. Eu disse que já estava farta daquela coisa irritante. Cada um de nós tinha suas tarefas, e a dela era cuidar de Linton. O Sr. Radcliffe me pediu para deixar este trabalho para ela. Como eles se viravam juntos, eu não sei dizer. Imagino que ela se preocupava muito e se lamentava dia e noite. E ela quase não descansava. Dava para perceber pelo rosto pálido e pelos olhos pesados. Às vezes, ela entrava na cozinha toda desnorteada, com um olhar de quem queria pedir ajuda, mas eu não ia desobedecer ao patrão. Nunca me atrevo a desobedecê-lo, Sra. Jean. E, embora eu achasse errado não chamarem Kenneth, não era da minha conta aconselhar ou reclamar, e sempre me recusei a me intrometer. Uma vez ou duas vezes, depois que fomos para a cama, por acaso abri a porta de novo e a vi sentada chorando no topo da escada, e aí me tranquei lá dentro rapidinho, com medo de me sentir tentada a intervir. Tenho certeza de que senti pena dela naquela hora, mesmo assim eu não queria perder meu lugar, sabe? Finalmente, certa noite, ela entrou ousadamente no meu quarto e me assustou a ponto de me deixar em pânico, dizendo: Diga ao Sr. Radcliffe que o filho dele está morrendo. Tenho certeza de que está dessa vez. Levante-se imediatamente e diga a ele. Após proferir essas palavras, ela desapareceu novamente. Fiquei deitada por 15 minutos, ouvindo e tremendo. Nada se mexia. A casa estava em silêncio. Ela está enganada, pensei. Ele já superou. Não preciso incomodá-los. E comecei a cochilar. Mas meu sono foi interrompido uma segunda vez por um toque estridente do sino. O único sino que temos, colocado ali de propósito para Linton. E o patrão me chamou para ver o que havia acontecido e informar que não toleraria aquele barulho novamente. Entreguei a mensagem de Catherine. Ele praguejou baixinho e em poucos minutos saiu com uma vela acesa e foi para o quarto deles. Eu o segui. A senhora Radcliffe estava sentada ao lado da cama, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. O sogro dela se aproximou. Aproximou sua vela ao rosto de Linton, olhou para ele e o tocou. Depois voltou-se para ela. Então, Catherine, disse ele, como você se sente? Ela era burra. Como você se sente, Catherine? Ele repetiu. Ele está salvo e eu estou livre, ela respondeu. Eu deveria me sentir bem, mas, continuou, com uma amargura que não conseguia esconder. Você me deixou lutar sozinha contra a morte por tanto tempo
que eu só sinto e vejo morte. Eu me sinto como a morte. E ela parecia mesmo. Lhe dei um pouco de vinho. Harrington e Joseph, que tinham sido acordados pela campainha e pelo som de passos, e ouviram nossa conversa do lado de fora, entraram. Joseph estava ansioso, creio eu, para que o rapaz fosse removido. Harrington parecia um pouco perturbado, embora estivesse mais ocupado olhando para Catherine do que pensando em Linton. Mas o patrão mandou-o voltar para a cama porque não queríamos a sua ajuda. Depois, ele fez Joseph levar o corpo para o quarto dele e mandou-me voltar para o meu, e a senhora Radcliffe ficou sozinha. De manhã, ele me mandou dizer a ela que precisava descer para o café da manhã. Ela havia se despido. Parecia estar indo dormir e disse que estava doente, o que não me surpreendeu. Informei o Sr. Radcliffe e ele respondeu: Bem, deixe-a ficar até depois do funeral e suba de vez em quando para pegar o que for necessário. E assim que ela parecer melhor, me avise. Segundo Zila, Cat ficou no andar de cima por 2 semanas. Ela a visitava 2 vezes por dia e teria sido bem mais amigável, mas suas tentativas de demonstrar mais gentileza foram prontamente e com orgulho rejeitadas. Radcliffe subiu uma vez para mostrar a ela o testamento de Linton. Ele havia legado todos os seus bens móveis e o que havia sido dela ao pai. A pobre criatura foi ameaçada ou persuadida a fazer isso durante a semana em que esteve ausente, quando seu tio faleceu. Como ele era menor de idade, não podia interferir nas terras. No entanto, o Sr. Radcliffe reivindicou e as manteve em nome de sua esposa e também em seu próprio nome. Suponho que, legalmente, de qualquer forma, Catherine, sem dinheiro e sem amigos, não pôde perturbar sua posse. Ninguém, disse Zila, jamais se aproximou da porta dela, exceto aquela vez. Eu mesma, e ninguém perguntou sobre nada dela. A primeira vez que ela desceu para casa foi num domingo à tarde. Ela havia gritado, quando eu levei o almoço para cima, que não aguentava mais ficar no frio, e eu lhe disse que o patrão ia para a granja e que Earnshaw e eu não precisávamos impedi-la de descer. Então, assim que ouviu o cavalo de Radcliffe trotar, ela apareceu, vestida de preto, com seus cachos loiros penteados para trás das orelhas tão característicos quanto os de um quaker. Ela não conseguia desfazê-los. Eu e o Joseph geralmente vamos à capela aos domingos, explicou a senhora Jean. A igreja não tem pastor agora. E chamam o lugar dos metodistas ou batistas, não sei dizer qual é, em Gimerton, de capela. O Joseph tinha ido, continuou ela, mas achei melhor ficar em casa. Os jovens sempre se beneficiam da supervisão de um adulto, e o Harrington, com toda a sua timidez, não é um exemplo de bom comportamento. O avisei de que a prima dele provavelmente se sentaria conosco, e ela sempre prezava pelo respeito ao domingo. Então, ele poderia deixar suas armas e outros trabalhos domésticos de lado enquanto ela ficasse. Ele corou com a notícia e examinou as mãos e as roupas. O óleo de trem e a pólvora sumiram de vista num instante. Percebi que ele queria lhe fazer companhia, e imaginei, pelo jeito dele, que ele queria estar apresentável. Então, rindo, enquanto eu não me atrevia a rir na presença do patrão, me ofereci para ajudá-lo se ele aceitasse e brinquei com a sua confusão. Ele ficou carrancudo e começou a praguejar. Ora, senhora Jean, continuou Zila, percebendo meu desagrado com seu jeito, a senhora acha sua jovem muito refinada para o Sr. Harrington, e a senhora tem razão, mas confesso que adoraria diminuir um pouco o orgulho dela. E de que lhe servirão toda a sua educação e delicadeza agora? Ela é tão pobre quanto a senhora ou eu. Mais pobre, aposto. A senhora está economizando, e eu estou fazendo a minha parte nessa jornada. Harrington permitiu que Zila o ajudasse, e ela o lisonjeou, deixando-o de bom humor. Então, quando Catherine chegou, meio que esquecendo os seus insultos anteriores,
Ele tentou se tornar agradável, segundo o relato da governanta. A senhora entrou, disse ela, tão fria quanto um picolé e tão altiva quanto uma princesa. Me levantei e lhe ofereci meu lugar na poltrona. Não. Ela torceu o nariz para minha gentileza. Earnshaw também se levantou e a convidou para se sentar perto da lareira. Ele tinha certeza de que ela estava faminta. Passei mais de um mês sem comer, respondeu ela, enfatizando a palavra com o máximo de desprezo possível. E ela pegou uma cadeira para si e a colocou a uma certa distância de nós dois. Depois de se sentar até se aquecer, começou a olhar em volta e descobriu vários livros na cômoda. Imediatamente se levantou, esticando-se para alcançá-los, mas estavam muito altos. Seu primo, depois de observá-la por um tempo, finalmente reuniu coragem para ajudá-la. Ela segurou o vestido dela e ele o encheu com os primeiros livros que encontrou. Aquilo foi um grande avanço para o rapaz. Ela não o agradeceu. Ainda assim, ele se sentiu gratificado por ela ter aceitado sua ajuda e se aventurou a ficar atrás dela enquanto ela examinava os livros, e até mesmo ao se abaixar e apontar o que lhe chamava a atenção em certas imagens antigas que eles continham. Ele também não se intimidou com o jeito atrevido com que ela arrancou a página de suas mãos. Contentou-se em ir um pouco mais para trás e olhar para ela em vez do livro. Ela continuou lendo, ou procurando algo para ler. Sua atenção foi se concentrando aos poucos no estudo de seus cachos grossos e sedosos. Ele não conseguia ver o rosto dela, e ela não conseguia vê-lo. E talvez, não totalmente consciente do que fazia, mas atraído como uma criança pela luz de uma vela, ele finalmente passou de olhar fixamente para tocar, estendeu a mão e a acariciou um cacho, tão delicadamente como se fosse um pássaro. Ele poderia ter enfiado uma faca em seu pescoço, de tão assustada que ela se virou com tal gesto. Saia daqui agora mesmo! Como você ousa me tocar? Por que está parado aí? Ela gritou em tom de nojo. Não te suporto! Vou subir de novo se você se aproximar de mim. O Sr. Harrington recuou, parecendo o mais tolo possível. Sentou-se no banco em silêncio e ela continuou folheando seus livros por mais meia hora. Finalmente, Earnshaw atravessou a rua e sussurrou algo para mim. Zila, você poderia pedir para ela ler para nós? Estou sem nada para fazer e eu gosto. Eu gostaria de ouvi-la. Não diga que eu quero, mas peça você mesmo. O Sr. Harrington gostaria que a senhora lesse para nós. Eu disse imediatamente. Ele ficaria muito agradecido, muito grato. Ela franziu a testa e, olhando para cima, respondeu: Sr. Harrington e todos vocês, sejam gentis o suficiente para entender que rejeito qualquer pretensão de gentileza que vocês, hipocritamente, tenham a hipocrisia de oferecer. Eu os desprezo e não tenho nada a dizer a nenhum de vocês. Quando eu teria dado a minha vida por uma palavra gentil, mesmo que fosse só para ver o rosto de um de vocês, vocês me ignoraram. Mas não vou reclamar. Vim até aqui por causa do frio, não para diverti-los ou desfrutar da sua companhia. O que eu poderia ter feito? Começou Earnshaw. Como eu poderia ser culpado? Ah, você é uma exceção, respondeu a Sra. Radcliffe. Nunca senti falta de uma preocupação como a sua. Mas eu me ofereci mais de uma vez e pedi, disse ele, se animando com a ousadia dela. Eu pedi ao Sr. Radcliffe que me deixasse acordar para você. Silêncio! Prefiro sair pela porta ou para qualquer outro lugar a ter a sua voz desagradável no meu ouvido, disse minha senhora. Harrington murmurou que ela podia ir para o inferno por causa dele e, desembainhando a arma, não se conteve mais em suas ocupações dominicais. Agora ele falava com bastante desenvoltura e ela logo achou por bem se retirar para sua solidão.
Mas o frio havia chegado, e apesar de seu orgulho, ela foi forçada a se curvar à nossa companhia cada vez mais. Contudo, tomei cuidado para que não houvesse mais desprezo pela minha bondade. Desde então, tenho sido tão rígida quanto ela. E ela não tem amante ou admirador entre nós, e não merece, pois basta que lhe digam a menor palavra e ela se encolherá sem respeito por ninguém. Ela atacará o próprio patrão e quase o desafiará a lhe dar uma surra. Quanto mais se machuca, mais venenosa se torna. A princípio, ao ouvir este relato de Zila, decidi deixar meu emprego, alugar uma casa e trazer Catherine para morar comigo. Mas o Sr. Radcliffe só permitiria isso se permitisse que Harrington morasse em uma casa independente, e não vejo outra solução no momento, a menos que ela se casasse novamente. E esse plano não está dentro da minha alçada. Assim, terminou a história da Sra. Jean. Apesar da profecia do médico, estou recuperando as forças rapidamente. E embora seja apenas a segunda semana de janeiro, pretendo sair a cavalo em 1 ou 2 dias e ir até Morro dos Ventos Uivantes para informar meu senhorio de que passarei os próximos 6 meses em Londres. E, se ele quiser, pode procurar outro inquilino para ocupar o lugar depois de outubro. Não gostaria de passar outro inverno aqui por nada. Capítulo 31. Ontem o dia estava claro, calmo e gélido. Fui até as colinas, como havia planejado. Minha governanta pediu-me que levasse um bilhetinho dela para sua jovem patroa e eu não a recusei, pois a nobre senhora não percebeu nada de estranho em seu pedido. A porta da frente estava aberta, mas o portão, por mais zeloso que fosse, estava trancado, como em minha última visita. Bati e chamei Earnshaw de entre os canteiros do jardim. Ele o destrancou e eu entrei. O sujeito é um caipira de beleza estonteante. Desta vez, prestei-lhe atenção especial, mas, aparentemente, ele faz o possível para minimizar suas vantagens. Perguntei se o Sr. Radcliffe estava em casa. Ele respondeu que não, mas que chegaria na hora do jantar. Eram 11 horas, e anunciei minha intenção de entrar e esperá-lo, ao que ele imediatamente largou suas ferramentas e me acompanhou, no papel de vigia, não como substituto do anfitrião. Entramos juntos. Catherine estava lá, preparando alguns legumes para a refeição que se aproximava. Parecia mais mal-humorada e menos animada do que da primeira vez que a vi. Mal ergueu os olhos para me notar e continuou seu trabalho com o mesmo desdém pelas formalidades de etiqueta de antes. Jamais retribuiu minha reverência e bom dia com o menor aceno de cabeça. Ela não me parece tão amável, pensei, quanto a senhora Jean quer me fazer acreditar. Ela é bonita, é verdade, mas não é um anjo. Earnshaw, com rispidez, ordenou que ela levasse suas coisas para a cozinha. Leve você mesmo, disse ela, empurrando-as para longe assim que o fez, e retirou-se para um banquinho perto da janela, onde começou a esculpir figuras de pássaros e animais com as cascas de nabo que tinha no colo. Me aproximei dela, fingindo querer ver o jardim, e, como imaginei, habilmente deixei cair o bilhete da Sra. Jean em seu colo, sem que Harrington percebesse. Mas ela perguntou em voz alta: O que é isso? E jogou longe. Uma carta de uma antiga conhecida sua, a governanta da granja, respondi, irritado por ela ter revelado meu gesto de bondade e receoso de que se pensasse que era uma carta minha. Ela teria ficado feliz em guardá-la ao saber disso, mas Harrington foi mais rápido. Ele a pegou e a colocou no colete, dizendo que o Sr. Radcliffe deveria lê-la primeiro. Neste momento, Catherine virou o rosto silenciosamente e, muito discretamente, tirou o lenço do bolso e levou aos olhos. E seu primo, depois de se esforçar um pouco para conter seus sentimentos mais ternos, tirou a carta e a jogou no chão ao lado dela, com a maior falta de educação possível. Catherine a pegou e a examinou com avidez. Depois me fez algumas perguntas sobre os moradores, racionais e irracionais,
de sua antiga casa e, olhando para as colinas, murmurou em solilóquio: Eu adoraria estar cavalgando a Minnie lá embaixo. Eu adoraria estar subindo lá em cima. Estou cansada. Estou travada, Harrington. E ela encostou sua linda cabeça no parapeito, com meio bocejo e meio suspiro, e assumiu uma expressão de tristeza absorta, sem se importar nem saber se a tínhamos notado. Senhora Radcliffe, eu disse, depois de ficar um tempo em silêncio. A senhora não sabe que sou seu conhecido? Tão íntimo que acho estranho que não venha falar comigo? Minha governanta nunca se cansa de falar da senhora e de elogiá-la, e ela ficará muito desapontada se eu voltar sem notícias suas, a não ser que a senhora recebeu a carta dela e não disse nada. Ela pareceu se maravilhar com esse discurso e perguntou: A Ellen gosta de você? Sim, muito, respondi hesitante. Você precisa dizer a ela então, continuou ela, que eu responderia a carta, mas não tenho material para escrever, nem mesmo um livro do qual eu pudesse arrancar uma folha. 100 livros? Exclamei. Como vocês conseguem viver aqui sem eles? Exclamei. Se me permitem perguntar, embora tenhamos uma biblioteca grande à disposição, eu costumo ficar muito entediado na fazenda. Tirem meus livros e eu ficaria desesperado. Eu sempre lia quando os tinha, disse Catherine, e o Sr. Radcliffe nunca lê. Então ele resolveu destruir meus livros. Não vejo um sequer há semanas. Apenas uma vez vasculhei a coleção de teologia de Joseph para grande irritação dele. E uma vez, Harrington, encontrei um estoque secreto em seu quarto. Alguns livros de latim e grego, e alguns contos e poesias, todos velhos conhecidos. Trouxe os últimos para cá, e você os recolheu como uma pega recolhe colheres de prata, pelo simples prazer de roubar. Eles não lhe servem para nada. Ou então você os escondeu com a má intenção de que, como você não pode apreciá-los, ninguém mais poderá. Talvez sua inveja tenha levado o Sr. Radcliffe a roubar meus tesouros, mas a maioria deles está escrita em meu cérebro e impressa em meu coração. Você não pode me privar disso. Earnshaw ficou vermelho como um pimentão quando sua prima fez essa revelação sobre suas coleções literárias e gaguejou uma negação indignada das acusações dela. O Sr. Harrington deseja ampliar seus conhecimentos, eu disse, vindo em seu auxílio. Ele não tem inveja, mas sim admiração por suas conquistas. Ele será um estudioso brilhante em poucos anos. E ele quer que eu me faça de bobo enquanto isso, respondeu Catherine. Sim, eu o ouço tentando soletrar e ler sozinho, e comete erros horríveis. Eu gostaria que você repetisse a fala do Chevy Chase como fez ontem. Foi hilário. Eu ouvi você e eu vi, folheando o dicionário para procurar as palavras difíceis e depois xingando porque não conseguia ler as explicações. O jovem, evidentemente, achava lamentável ser ridicularizado por sua ignorância e, em seguida, por tentar esclarecê-la. Eu tinha uma ideia semelhante, e lembrando-me da anedota da Sra. Jean sobre sua primeira tentativa de iluminar a escuridão na qual foi criado, observei. Mas a Sra. Radcliffe, cada um de nós teve um começo, e cada um tropeçou e cambaleou no limiar. Se nossos professores tivessem nos desprezado em vez de nos ajudar, ainda estaríamos tropeçando e cambaleando. Hum, respondeu ela. Não quero limitar seus conhecimentos. Ainda assim, ele não tem o direito de se apropriar do que é meu e ridicularizá-lo com seus erros e pronúncias horríveis. Esses livros, tanto em prosa quanto em verso, são sagrados para mim por outras pessoas, e detesto vê-los degradados e profanados em sua boca. Além disso, ele escolheu justamente meus trechos favoritos, aqueles que mais gosto de repetir, como se fosse por pura maldade. O peito de Harrington subiu e desceu em silêncio por um minuto. Ele se esforçava sob um profundo sentimento de mortificação e ira,
que não era fácil de suprimir. Me levantei e, por uma ideia cavalheiresca de aliviar seu constrangimento, me posicionei na porta, observando a paisagem externa enquanto permanecia ali. Ele seguiu meu exemplo e saiu da sala, mas logo reapareceu, carregando meia dúzia de volumes nas mãos, que atirou no colo de Catherine, exclamando: Leve-os! Nunca mais quero ouvir, ler ou pensar neles. Não os aceitarei agora, respondeu ela. Vou associá-lo a você e odiá-los. Ela abriu um livro que, obviamente, já havia sido bastante folheado e leu um trecho com a voz arrastada de uma iniciante. Depois riu e o jogou para longe. E escutem, continuou ela, provocativamente, começando um verso de uma antiga balada da mesma maneira. Mas seu amor próprio não suportaria mais tormentos. Ouvi, e não com total desaprovação, um tapa na cara da língua atrevida dela. A pequena desgraçada fez o possível para ferir os sentimentos sensíveis, embora incultos, de seu primo, e uma discussão física era o único meio que ele tinha de equilibrar as contas e retribuir o dano causado à agressora. Depois, ele recolheu os livros e os atirou no fogo. Li em seu semblante a angústia de oferecer aquele sacrifício à raiva. Imaginei que, enquanto os livros consumiam, ela se lembrava do prazer que já lhe haviam proporcionado, e do triunfo e do prazer crescente que antecipara deles. Imaginei também ter adivinhado o incentivo aos seus estudos secretos. Ele se contentara com o trabalho diário e os prazeres rústicos dos animais, até que Catherine cruzou seu caminho. A vergonha de seu desprezo e a esperança de sua aprovação foram seus primeiros incentivos para as buscas mais elevadas, e em vez de protegê-lo de um e conquistá-lo para o outro, seus esforços para se elevar produziram justamente o resultado contrário. Sim, é tudo de bom que um bruto como você consegue tirar deles, exclamou Catherine, mordendo o lábio ferido e observando o incêndio com olhos indignados. É melhor você calar a boca agora, respondeu ele com firmeza. E sua agitação o impediu de falar mais. Ele avançou apressadamente para a entrada, onde ele abriu caminho. Mas, antes que ele cruzasse a entrada, o Sr. Radcliffe, subindo a calçada, o encontrou e, o segurando pelo ombro, perguntou: O que vamos fazer agora, meu rapaz? Nada, nada, disse ele e se afastou para desfrutar de sua dor e raiva em solidão. Radcliffe olhou para ele e suspirou. Seria estranho se eu me contradissesse, murmurou ele, sem perceber que eu estava atrás dele. Mas, quando procuro o pai dele em seu rosto, encontro-a cada dia mais. Como ele pode ser tão parecido? Mal consigo suportar vê-lo. Ele baixou os olhos para o chão e entrou cabisbaixo. Havia uma expressão inquieta e ansiosa em seu rosto que eu nunca havia notado antes, e ele parecia mais magro pessoalmente. Sua nora, ao vê-lo pela janela, imediatamente fugiu para a cozinha, de modo que fiquei sozinho. Fico feliz em vê-lo novamente ao ar livre, Sr. Lockwood, disse ele em resposta à minha saudação. Em parte por motivos egoístas, não creio que pudesse suprir facilmente sua perda nesta desolação. Já me perguntei mais de uma vez o que o trouxe aqui. Um capricho, receio, senhor, foi minha resposta. Ou então um capricho vai me levar embora. Partirei para Londres na próxima semana e devo avisá-lo de que não tenho nenhuma intenção de permanecer na granja, além dos 12 meses que concordei em alugá-la. Creio que não viverei mais lá. Ah, sim, você está cansado de ser banido do mundo, não é? Disse ele. Mas se você vem implorar para não pagar por um lugar que não vai ocupar, sua viagem é inútil. Eu nunca desisto de cobrar o que me é devido. Não vim para me declarar culpado de nada, exclamei, visivelmente irritado. Se quiser, podemos fazer um acordo agora mesmo. E tirei meu caderno do bolso. Não, não, respondeu ele friamente. Você deixará o suficiente para cobrir suas dívidas, caso não retorne. Não tenho tanta pressa. Sente-se e jante conosco. Um hóspede que não precisa repetir a visita geralmente é bem-vindo. Catherine, traga as coisas. Onde você está?
Catherine reapareceu, trazendo uma bandeja com facas e garfos. Pode jantar com Joseph, murmurou Radcliffe à parte. E fique na cozinha até ele ir embora. Ela obedecia às suas instruções com muita pontualidade. Talvez não tivesse nenhuma tentação de transgredir. Vivendo entre palhaços e misantropos, provavelmente não saberia apreciar pessoas melhores quando as encontrasse. Com o Sr. Radcliffe, sombrio e taciturno, de um lado e Harrington absolutamente mudo do outro, fiz uma refeição um tanto desanimadora e me despedi cedo. Eu teria saído pelos fundos para dar uma última olhada em Catherine e irritar o velho Joseph, mas Harrington recebeu ordens para conduzir meu cavalo e meu anfitrião me acompanhou até a porta, então não pude realizar meu desejo. Ah, como a vida pode ser monótona naquela casa, pensei enquanto eu seguia pela estrada. Que realização de algo muito mais romântico do que um conto de fadas teria sido para a Sra. Linton Radcliffe se ela e eu tivéssemos nos envolvido romanticamente, como desejava sua boa babá, e nos mudado juntos para a atmosfera vibrante da cidade. Capítulo 32 1802 Em setembro, fui convidado a devastar os charnecos de um amigo no norte, e a caminho de sua casa, inesperadamente, cheguei a 15 milhas de Gimerton. O estalajadeiro de uma taverna à beira da estrada segurava um balde de água para refrescar meus cavalos, quando uma carroça de aveia bem verde, recém-colhida, passou e ele comentou: É de Gimerton, não? Eles estão todos correndo atrás da colheita de outras pessoas. Gimerton? Repeti. Minha residência naquele local já havia se tornado vaga e onírica. Ah, já sei. Quão longe fica daqui? Acontece a 14 milhas pelas colinas e é uma estrada acidentada, respondeu ele. Um impulso súbito me levou a visitar Thrushcross Grange. Mal era meio-dia e imaginei que seria melhor passar a noite em meu próprio teto do que em uma estalagem. Além disso, eu poderia facilmente reservar um dia para acertar as coisas com meu senhorio e assim evitar o incômodo de invadir a região novamente. Depois de descansar um pouco, pedi ao meu criado que perguntasse o caminho para a vila, e com grande cansaço para nossos animais, percorremos a distância em cerca de 3 horas. Deixei-o ali e continuei descendo o vale sozinho. A igreja cinzenta parecia ainda mais cinzenta, e o cemitério solitário, mais solitário ainda. Avistei uma ovelha do brejo, pastando a relva curta junto aos túmulos. O tempo estava agradável e quente. Quente demais para viajar, mas o calor não me impediu de apreciar a paisagem encantadora acima e abaixo. Se a tivesse visto mais perto de agosto, tenho certeza de que teria sido tentado a passar um mês em meio à sua solidão. No inverno, nada mais sombrio. No verão, nada mais divino do que aqueles vales cercados por colinas e aquelas elevações íngremes e imponentes da charneca. Cheguei à granja antes do pôr do sol e bati para entrar, mas a família havia se refugiado nos fundos da propriedade, a julgar por uma fina guirlanda azul que saía da chaminé de cozinha, e não me ouviram. Entrei no pátio, debaixo do alpendre, uma menina de 9 ou 10 anos tricotava, e uma senhora idosa reclinava-se nos degraus da casa, fumando um cachimbo meditativamente. A senhora Jean está aí dentro? Perguntei à dama. A senhora Jean? Não, ela respondeu. Ela não mora aqui. Vai para os penitenciárias. Então você é a governanta? Continuei. É a Al. Mantenha a casa, ela respondeu. Bem, eu sou o Sr. Lockwood, o patrão. Há algum quarto disponível para me hospedar? Gostaria de passar a noite toda. Mestre! Ela exclamou surpresa. O quê? Quem sabia que você estava vindo? Você deveria ter avisado. Não há nada de errado com o lugar, não há nada. Ela largou o cachimbo e entrou apressada. A moça a seguiu, e eu entrei também. Logo, percebendo que seu relato era verdadeiro, e além disso, que eu quase a havia perturbado com minha aparição indesejada, pedi que se acalmasse.
Eu sairia para dar uma volta, e enquanto isso, ela deveria tentar preparar um canto da sala para eu jantar e um quarto para dormir. Nada de varrer ou tirar o pó. Apenas um bom fogo e lençóis secos eram necessários. Ela pareceu disposta a fazer o seu melhor, embora tenha enfiado a escova de lareira na grelha por engano, pensando ser o atiçador, e tenha se apropriado indevidamente de vários outros utensílios de sua profissão. Mas eu me retirei, confiando em sua disposição para encontrar um lugar para descansar até meu retorno. O Morro dos Ventos Uivantes era o objetivo da minha excursão planejada. Uma reflexão posterior me trouxe de volta, quando eu já havia saído do corte. Tudo bem nos morros? Perguntei à mulher. Está tudo bem, pelo que a gente sabe por aqui, ela respondeu, saindo apressada com uma panela de brasas quentes. Eu teria perguntado por que a senhora Jean havia abandonado a granja, mas era impossível atrasá-la em tal momento crítico. Então me virei e saí, caminhando sem pressa, com o brilho de um sol poente atrás de mim e a suave glória de uma lua crescente à minha frente. Uma se apagando e a outra brilhando, enquanto deixava o parque e subia a estrada de pedra que levava à casa do Sr. Heathcliff. Antes que eu a avistasse, tudo o que restava do dia era uma luz âmbar tênue ao oeste, mas eu podia ver cada pedra no caminho e cada fio de grama, graças àquela lua esplêndida. Não precisei escalar o portão nem bater. Ele se abriu à minha mão. Isso é uma melhoria, pensei. E notei outra, com a ajuda do meu olfato. Uma fragrância de cravos e goivos pairava no ar vinda de entre as modestas árvores frutíferas. Ambas as portas e grades estavam abertas, e, no entanto, como costuma acontecer em regiões carboníferas, uma bela chama vermelha iluminava a chaminé. O conforto que ela proporcionava aos olhos tornava o calor extra suportável. Mas a casa de Morro dos Ventos Uivantes é tão grande que os moradores têm bastante espaço para se isolarem de sua influência. E, consequentemente, os moradores presentes se posicionaram perto de uma das janelas. Eu podia vê-los e ouvi-los conversar antes de entrar e, por isso, observei e escutei, movido por uma mistura de curiosidade e inveja, que crescia à medida que eu permanecia ali. Ao contrário, disse uma voz doce como um sino de prata. Essa é a terceira vez, seu idiota. Não vou repetir. Lembre-se, ou vou puxar seus cabelos. Pelo contrário, então, respondeu o outro, em tom grave, porém suave. E agora, me dê um beijo por ter me comportado tão bem. Não. Leia primeiro com atenção, sem nenhum erro. O orador começou a ler. Era um jovem, vestido com elegância e sentado à mesa, com um livro à sua frente. Seu belo rosto irradiava prazer, e seus olhos vagavam impacientemente da página para uma pequena mão branca sobre seu ombro, que o chamava de volta com um tapa certeiro na bochecha sempre que sua dona percebia tais sinais de desatenção. A dona estava atrás dele. Seus cachos claros e brilhantes se misturavam, de tempos em tempos, com seus cabelos castanhos, enquanto ela se inclinava para supervisionar seus estudos. E seu rosto, ainda bem que ele não podia ver seu rosto, ou jamais teria se mantido tão firme. Eu podia e mordi o lábio de ressentimento por ter desperdiçado a chance que poderia ter tido de fazer algo além de contemplar sua beleza estonteante. A tarefa estava concluída, não sem alguns erros, mas o aluno exigiu uma recompensa e recebeu pelo menos 5 beijos, que, no entanto, retribuiu generosamente. Então, eles vieram até a porta e, pela conversa, deduzi que estavam prestes a sair para dar um passeio pelos charnecos. Imaginei que seria condenado no coração de Harrington Earnshaw, se não por sua boca, ao mais profundo abismo das regiões infernais, se mostrasse minha infeliz figura em sua vizinhança naquele momento. E, sentindo-me muito mesquinho e maldoso, me esgueirei para buscar refúgio na cozinha. Havia passagem livre também por aquele lado, e à porta estava minha velha amiga Nellie Jean, costurando e cantando uma canção, que era frequentemente interrompida por palavras duras de desprezo e intolerância, proferidas em um tom nada musical. Eu preferiria por mim mesmo
tê-los amaldiçoando-me da manhã à noite e não te ouvir mais, disse o inquilino da cozinha em resposta a uma fala inaudível de Nelly. É uma vergonha enorme que eu não possa abrir o livro sagrado, mas vocês atribuem essas glórias a Satanás e a todas as maldades repugnantes que já nasceram no mundo. Ah, vocês não passam de nada, e que se danem outros, e aquele pobre rapaz ficará perdido entre vocês. Pobre rapaz, acrescentou com um gemido. Ele está enfeitiçado. Estou falando sério. Ah, senhor, julgue-os, pois não há lei nem justiça entre nossos governantes. Não. Ou então estaríamos sentados em feixes de lei em chamas, suponho, retrucou a cantora. Mas faça o que quiser, meu velho, e leia sua Bíblia como um cristão e não se preocupe comigo. Esta é o casamento da fada Anne, uma bela canção, é para dançar. A senhora Jean estava prestes a recomeçar quando me antecipei, e, reconhecendo-me imediatamente, levantou-se de um salto, exclamando: Ora, meu Deus! Sr. Lockwood! Como podem pensar em voltar assim? Está tudo fechado na granja. Deveria ter nos avisado. Já providenciei a acomodação lá, pelo tempo que eu precisar, respondi. Parto amanhã. E como a senhora foi parar aqui, senhora Jean? Conte-me. Zillah partiu e o Sr. Radcliffe pediu-me que viesse logo depois da sua partida para Londres e ficasse até o seu regresso. Mas, por favor, intervenha. Já caminhou desde Gimerton esta noite? Da fazenda, respondi. E enquanto me arruma um quarto lá, quero terminar meus negócios com seu mestre, pois não creio que terei outra oportunidade tão cedo. Que negócio, senhor? Perguntou Nelly, conduzindo-me para dentro de casa. Ele saiu e não voltará tão cedo. Sobre o aluguel, respondi. Ah, então é com a senhora Radcliffe que você terá que se acertar, observou ela. Ou melhor, comigo mesmo. Ela ainda não aprendeu a administrar seus próprios negócios e eu ajo em seu nome, não há mais ninguém. Eu pareci surpreso. Ah, vejo que você não ouviu falar da morte de Radcliffe, continuou ela. Radcliffe morreu? Exclamei surpreso. Nossa, há quanto tempo? Já se passaram 3 meses, mas sente-se, deixe-me pegar seu chapéu e eu lhe contarei tudo. Ora, espere. Você não comeu nada, não é? Não, não quero nada. Pediu jantar em casa. Sente-se também, por favor. Nunca imaginei que ele fosse morrer. Conte-me como tudo aconteceu. Você disse que não espera que eles voltem tão cedo? Você diz os jovens? Não. Tenho que repreendê-los todas as noites por suas andanças até tarde, mas eles não gostam de mim. Ao menos tome um gole da nossa velha cerveja. Vai lhe fazer bem. Você parece cansado. Ela se apressou em buscá-lo antes que eu pudesse recusar. E ouvi Joseph perguntando se não era um escândalo enorme que ela tivesse seguidores nessa fase da vida. E ainda por cima, tirar aqueles caras do porão do patrão. Ele ficou com vergonha de ficar parado vendo aquilo. Ela não ficou para se vingar, mas retornou em um minuto, trazendo uma caneca de prata transbordando, cujo conteúdo eu elogiei com a devida seriedade. E depois ela me contou o restante da história de Radcliffe. Ele teve um fim estranho, como ela mesma disse. Fui convocada para Morro dos Ventos Uivantes 2 semanas depois de você nos deixar, disse ela. E eu obedeci alegremente por causa de Catherine. Meu primeiro encontro com ela me entristeceu e chocou. Ela havia mudado tanto desde nossa separação. O Sr. Radcliffe não explicou os motivos de sua mudança de ideia sobre minha vinda para cá. Apenas me disse que me queria e que estava cansado de ver Catherine. Eu deveria fazer da pequena sala de estar minha sala de visitas e mantê-la comigo. Bastava que ele fosse obrigado a vê-la 1 ou 2 vezes por dia. Ela pareceu satisfeita com esse arranjo, e aos poucos contrabandeei uma grande quantidade de livros e outros objetos que a entretinham na granja, e me iludi pensando que nos daríamos bem. A ilusão não durou muito. Catherine, contente a princípio, logo se tornou irritável e inquieta. Para começar, ela estava proibida de sair do jardim.
e isso a incomodava profundamente, confinada aos seus limites estreitos com a chegada da primavera. Por outro lado, ao acompanhar a casa, eu era obrigada a deixá-la frequentemente, e ela se queixava de solidão. Preferia discutir com Joseph na cozinha a ficar em paz em sua solidão. Eu não me importava com as suas brigas, mas Harrington, muitas vezes, também era obrigado a ir para a cozinha quando o patrão queria ficar sozinho em casa. Embora no início ela ou saísse quando ele se aproximava, ou se juntasse silenciosamente às minhas tarefas, evitando comentar ou falar com ele, e embora ele estivesse sempre o mais taciturno e silencioso possível, depois de um tempo, ela mudou seu comportamento e se tornou incapaz de deixá-lo em paz. Falava com ele, comentava sobre sua estupidez e ociosidade, expressava sua admiração por como ele conseguia suportar a vida que levava, como conseguia passar uma noite inteira olhando para o fogo e cochilando. Ele é igualzinho a um cachorro, não é, Ellen? Observou ela certa vez. Ou a um cavalo de carga. Faz o seu trabalho, come a sua comida e dorme eternamente. Que mente vazia e monótona ele deve ter. Você já sonhou alguma vez, Harrington? E se sim, sobre o quê? Mas você não pode falar comigo. Então ela olhou para ele, mas ele não abriu a boca nem olhou novamente. Ele talvez esteja sonhando agora, continuou ela. Ele mexeu o ombro como um Juno mexe o dela. Pergunte a ele, Ellen. O Sr. Harrington pedirá ao diretor para mandá-lo para o andar de cima, se você não se comportar. Eu disse. Ele não apenas mexeu o ombro, como também cerrou o punho como se estivesse tentado a usá-lo. Eu sei porque Harrington nunca fala quando estou na cozinha, exclamou ela em outra ocasião. Ele tem medo de que eu ria dele. Ellen, o que você acha? Ele começou a aprender a ler sozinho uma vez, e porque eu ri, queimou os livros e desistiu. Não foi um tolo? Você não foi travessa? Eu disse. Responda-me a isso. Talvez sim, continuou ela. Mas não esperava que ele fosse tão tolo. Harrington, se eu lhe desse um livro, você o aceitaria agora? Vou tentar. Ela colocou um livro que estava examinando na mão dele. Ele o atirou de volta e murmurou que se ela não desistisse, quebraria seu pescoço. Bem, vou colocá-lo aqui, disse ela, na gaveta da mesa, e vou para a cama. Então ela sussurrou para eu observar se ele tocava no livro e saiu. Mas ele não se aproximou, e foi o que eu lhe contei pela manhã, para sua grande decepção. Percebi que ela lamentava a persistente birra e indolência dele. Sua consciência repreendia por tê-lo afastado de seu próprio desenvolvimento. Ela havia conseguido, mas sua engenhosidade estava em ação para remediar a situação. Enquanto eu passava roupa ou me dedicava a outra tarefa sedentária que não conseguia fazer na sala de estar, ela trazia algum livro agradável e lia em voz alta para mim. Quando Harrington estava presente, ela geralmente parava em uma parte interessante e deixava o livro por perto. Ela fazia isso repetidamente, mas ele era teimoso como uma mula e, em vez de morder a isca, em dias chuvosos começava a fumar com Joseph. E eles se sentavam como autômatos, um de cada lado da lareira, o mais velho felizmente surdo demais para entender suas maldosas bobagens, como ele as chamaria, o mais novo fazendo o possível para parecer ignorá-las. Em noites agradáveis, este último seguia suas expedições de caça, e Catherine bocejava e suspirava, e me provocava para que eu conversasse com ela, e saía correndo para o pátio ou o jardim no instante em que eu começava, e, como último recurso, chorava e dizia que estava cansada de viver. Sua vida era inútil. O Sr. Radcliffe, que se tornava cada vez mais avesso à sociedade, quase expulsou Earnshaw de seu apartamento. Devido a um acidente no início de março, ele passou alguns dias confinado à cozinha. Sua arma disparou enquanto ele estava sozinho nas colinas. Uma farpa cortou seu braço e ele perdeu muito sangue antes de conseguir chegar em casa. A consequência foi que, por força das circunstâncias, ele foi condenado à lareira e à tranquilidade até se recuperar. Catherine gostava de tê-lo ali, pelo menos,
e só fazia odiar seu quarto no andar de cima mais do que nunca. E ela me obrigava a resolver assuntos no andar de baixo para que ela pudesse me acompanhar. Na segunda-feira de Páscoa, Joseph foi à feira de Gimerton com alguns bois e à tarde eu estava ocupada recolhendo a roupa de cama na cozinha. Earnshaw estava sentado, taciturno como sempre, no canto da lareira. Minha pequena patroa passava uma hora ociosa desenhando nas vidraças, variando seu divertimento com rajadas abafadas de canções, exclamações sussurradas e olhares rápidos de irritação e impaciência na direção de seu primo, que fumava sem parar e olhava para a lareira. Ao perceber que eu não precisava mais que ela interrompesse minha luz, ela se retirou para a lareira. Não dei muita atenção ao que ela fazia, mas, logo em seguida, a ouvi começar. Descobri, Harrington, que quero, que estou feliz, que gostaria que você fosse meu primo agora, se você não tivesse ficado tão irritado e tão grosseiro comigo. Harrington não respondeu. Harrington, 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 você está ouvindo? Ela continuou. Sai daqui, rosnou ele com uma aspereza intransigente. Deixe-me pegar este cachimbo, disse ela, avançando cautelosamente a mão e a afastando-a da boca dele. Antes que ele pudesse tentar recuperá-la, ela se quebrou e foi parar atrás do fogo. Ele a xingou e pegou outra. Ora, pare! Ela gritou. Você precisa me ouvir primeiro? E eu não consigo falar enquanto essas nuvens estiverem flutuando na minha frente. Ah, vá para o diabo! Exclamou ele ferozmente. E me deixe em paz! Não, insistiu ela. Não vou. Não sei o que fazer para que você fale comigo e você está decidido a não entender. Quando te chamo de estúpido, não quero dizer que te desprezo. Vamos, você vai me notar, Harrington. Você é meu primo e vai me reconhecer. Eu não quero nada com você, com seu orgulho imundo e suas malditas artimanhas de deboche, respondeu ele. Prefiro ir para o inferno, corpo e alma, a olhar para você de novo. Saia daqui agora mesmo. Catherine franziu a testa e recuou para o assento da janela, mordendo o lábio e tentando, cantarolando uma melodia excêntrica, disfarçar uma crescente tendência a soluçar. O senhor deveria ser amigo da sua prima, Sr. Harrington. Interrompi. Já que ela se arrependeu da sua insolência, isso lhe faria muito bem. Tê-la como companheira o tornaria um homem melhor. Companheira? Exclamou ele. Quando ela me odeia e não me considera digno nem de limpar os seus sapatos? Ora, se isso me tornasse rei, eu não seria mais desprezado por buscar sua benevolência. Não sou eu que te odeio, é você que me odeia, chorou Cat, sem mais disfarçar sua angústia. Você me odeia tanto quanto o Sr. Radcliffe, e até mais. Você é uma maldita mentirosa, começou Earnshaw. Por que eu a irritei, então, tomando seu partido 100 vezes? Isso, quando você zombou de mim e me desprezou. E continue me atormentando, e eu vou entrar lá e dizer que você me expulsou da cozinha. Eu não sabia que você tinha me defendido, respondeu ela, enxugando as lágrimas. E eu estava infeliz e amargurada com todos, mas agora eu te agradeço e imploro que me perdoe. O que mais eu posso fazer? Ela voltou para a lareira e, francamente, estendeu a mão. Ele empalideceu e franziu a testa como uma nuvem de tempestade, mantendo os punhos cerrados com firmeza e o olhar fixo no chão. Catherine, por instinto, deve ter pressentido que era uma teimosia obstinada e não antipatia que motivava essa conduta obstinada, pois, após hesitar por um instante, ela se inclinou e depositou um beijo suave em sua bochecha. O pequeno malandro pensou que eu não a tinha visto e, recuando, ela retornou ao seu lugar anterior junto à janela, com o recato. Balancei a cabeça em reprovação. Então ela corou e sussurrou. Bem, o que eu deveria ter feito, Ellen? Ele não quis apertar minha mão e não olhou para mim. Eu precisava mostrar a ele de alguma forma que eu gostava dele, que eu queria ser amiga dele.
Não sei dizer se o beijo convenceu Harrington. Ele teve muito cuidado, durante alguns minutos, para que seu rosto não fosse visto, e quando o levantou, ficou tristemente perplexo sem saber para onde olhar. Catherine ocupou-se em embrulhar cuidadosamente um belo livro, em papel branco, amarrá-lo como uma fita e endereçá-lo ao Sr. Harrington Earnshaw. Ela me pediu que fosse sua embaixadora e entregasse o presente ao destinatário. E diga a ele que, se ele aceitar, eu irei lá e o ensinarei a ler corretamente, disse ela. E se ele recusar, eu subirei e nunca mais o provocarei. Levei o envelope e repeti a mensagem, sob o olhar ansioso do meu patrão. Harrington não abriu os dedos, então o coloquei em seu colo. Ele também não o riscou. Voltei ao meu trabalho. Catherine apoiou a cabeça e os braços na mesa até ouvir o leve farfalhar da tampa sendo removida. Então, afastou-se furtivamente e sentou-se silenciosamente ao lado do primo. Ele tremia e o rosto corava. Toda a sua grosseria e aspereza o haviam abandonado. A princípio, não conseguiu reunir coragem para proferir uma única palavra em resposta ao olhar inquisitivo dela e à sua súplica murmurada. Diga que me perdoa, Harrington. Por favor. Você pode me fazer tão feliz dizendo essa palavrinha? Ele murmurou algo inaudível. E você vai ser meu amigo? Acrescentou Catherine em tom de pergunta. Não. Você terá vergonha de mim todos os dias da sua vida, respondeu ele. E quanto mais vergonha tiver, mais você me conhecerá. E eu não consigo suportar isso. Então você não vai ser meu amigo, disse ela, com um sorriso doce como mel e se aproximando sorrateiramente. Não ouvi mais nenhuma conversa discernível, mas ao olhar em volta novamente, percebi dois semblantes tão radiantes debruçados sobre a página do livro aceito que não duvidei que o tratado tivesse sido ratificado por ambos os lados e os inimigos eram, dali em diante, aliados jurados. A obra que estudavam estava repleta de quadros valiosos, e estes, juntamente com a sua localização, tinham encanto suficiente para os manter imperturbáveis até a chegada de Joseph. Ele, coitado, ficou completamente horrorizado com a cena de Catherine sentada no mesmo banco que Harrington Earnshaw. Com a mão apoiada no ombro dele, e perplexo com a resistência do seu favorito à proximidade dela, aquilo o afetou tão profundamente que não permitiu qualquer comentário sobre o assunto naquela noite. A sua emoção só se revelou pelos suspiros profundos que soltou, enquanto solenemente estendia a sua grande Bíblia sobre a mesa e a cobria com notas de banco sujas, fruto das transações do dia. Por fim, chamou Harrington de volta ao seu lugar. Leve isso ao mestre, rapaz, disse ele, e fique lá. Vou para minha própria casa. Esta festa não é nem conveniente nem apropriada para nós. Vamos embora e procurar outra. Vamos, Catherine, eu disse. Precisamos tirar a roupa do armário também. Já passei a minha. Você está pronta para ir? Ainda não são 8 horas, respondeu ela, levantando-se a contragosto. Harrington, vou deixar este livro na lareira e trago mais amanhã. Quaisquer livros que você deixar, eu os levarei para o celeiro, disse Joseph. E será um desastre se você os encontrar novamente. Então, pode ficar à vontade. Cat ameaçou que a biblioteca dele deveria pagar pela dela, e, sorrindo ao passar por Harrington, subiu as escadas cantando, mais leve, arrisco dizer, do que jamais estivera sob aquele teto, exceto, talvez, durante suas primeiras visitas a Linton. A intimidade que se iniciou cresceu rapidamente, embora tenha sofrido interrupções temporárias. Earnshaw não se deixava civilizar com um simples desejo, e minha jovem não era filosófica, nem um exemplo de paciência, mas, convergindo para o mesmo objetivo, um amando e desejando estimar e a outra amando e desejando ser estimada, eles conseguiram por fim alcançá-lo. Veja bem, Sr. Lockwood, foi fácil conquistar o coração da Sra. Heathcliff, mas agora
Fico feliz que o Senhor não tenha tentado. A realização de todos os meus desejos será a união dos dois. Não invejarei ninguém no dia do casamento deles. Não haverá mulher mais feliz do que eu na Inglaterra. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!